Então vamos ver se estamos ao vivo. Lá. Estamos sim, ao vivaço. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Canal conduzido por mim, como sempre digo, seu anfitrião, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal, como vocês sabem, aqueles que já me acompanham, é um canal multidisciplinar em que nós discutimos primordialmente aí questões relacionadas à estética, história da arte e cinema, que são os meus campos de atuação, inclusive como professor, crítico, mas também é um espaço para nós discutirmos atualidades, comportamentos à luz da psicanálise, da psicologia analítica, enfim. Aqui nós trabalhamos com as humanidades. E se você é novo ou nova no canal, não se esqueça de já se inscrever, badalar a sineta, compartilhar muito, comentar, porque agora mesmo, um pouquinho antes de eu entrar no ar, nós batemos os nossos 5.000 inscritos, então estamos muito mais próximos do 1 milhão do que estávamos antes desta live. Então, portanto, vocês já estão convidados a compartilharem muito para que a gente, assim, possa fazer crescer esta teia de ideias, trazendo mais teiudos e teiudas para o nosso lado. E como nós batemos 5.000, agora ainda em julho, pretendo fazer a live dos 5.000, que com certeza será bastante divertida, tanto para mim quanto para vocês que buscam o conteúdo que eu tenho para disponibilizar para vocês. Se quiserem nos apoiar, né, financeiramente, inclusive, não se esqueçam de mandar o seu superchat, mandar o seu super sticker, o valeu demais, mas também vocês podem nos apoiar a partir do nosso Pix do canal, que está aqui, e também na descrição do vídeo, e dessa maneira a gente vai construindo uma teia com cada vez mais ideias e cada vez maior. Quero agradecer já, sem dúvida alguma, o pessoal que está se manifestando aqui no chat, né? O Fernando José já estava falando lá, up, né? Vamos promover, né, aqui o nosso conteúdo, vamos deixá-lo aí em cima. Sani Correia, minha querida irmã, dando boa tarde, comemorando aí o nosso 5.000, ela que ajudou também, mandando lá nos grupos dela, né, que se inscreve lá, faça isso também, compartilhe meus vídeos, né, converta aí mais teiudos e teiudas. Minha querida mãezinha, Zuleika Manprim, também dando boa tarde a todos, né? Meu querido aluno, Matheus Morgan, dando boa tarde também, ele que também está sempre aqui com a gente. Boa tarde a todos e todes, diz Lúcio Mazaro, que também está sempre aqui conosco, né? Chegou a 5.000, parabéns, minha mãe está dizendo, exatamente, chegamos a 5.000, né? Boa tarde, professor Doni Neuza está dizendo, e Simone Oliveira está aqui falando boa tarde, do calor invernal de 30 graus de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Pois é, chegamos ao inverno agora, né? Nessa semana que passou, mas eu ainda não estou vendo frio, né? Então, a gente que passou o calor que passamos aí, né? O calor nos meses anteriores está bem chato mesmo, né? Estou esperando o friozinho gostoso, parece que vai cair um pouco a temperatura aí nessa semana que entra agora. E por falar, então, em inverno, né, quando as pessoas começam a procurar o seu cobertor de orelha para passar aí o inverno juntinho, dormindo de conchinha, né? Como vocês viram, o tema da nossa conversa de hoje vai ser em cima dessa questão dos relacionamentos virtuais. Tanto é que o nome da live ali no card, como vocês puderam ver, é Amar, verbo intransigente, né? Nós sempre procuramos amores aí, relacionamentos que possam, de alguma forma, suprir
as nossas deficiências emocionais, e o amor, então, acaba se tornando algo intransigente, né, para ambas as partes. Eu vou me utilizar aqui de uma crônica que foi escrita nessa semana, foi publicada nessa semana pela Bruna Maia, né, na coluna que ela tem no jornal Folha de São Paulo. Eu acho bem interessante, né, os textos que ela escreve, em que ela vai falar um pouco sobre o cansaço, né, que ela tem sentido e que tem visto também amigos e amigas sentirem o cansaço em relação à busca de relacionamentos por aplicativos, né, tipo Tinder, Bumble e assim por diante, né? Ou seja, até isso já está esgotado, né? Essa etapa já está esgotada na maneira como nós nos relacionamos com o mundo nos dias atuais, né? Mas é óbvio que eu não vou aqui querer também demonizar as relações virtuais, né? Que começam pelo menos virtualmente. Não vou demonizar o universo virtual como espaço para a tentativa de encontrar relacionamentos afetivos, até porque eu seria a pessoa menos indicada para isso, né? Lu, a minha esposa, né? Sempre falo dela aqui, e eu nos conhecemos no Orkut, né, gente? Lá em 2008, veja só. Então era o que tinha, né? O Facebook ainda estava começando a engrenar no Brasil, né? E tinha o Orkut como uma forma de rede social para você encontrar amigos e tal, e de um amigo de outro, você vai conhecendo outras pessoas. O Orkut, ali em 2008, já estava começando a virar uma coisa, já estava dando aquela guinada para o insalubre, mas a gente ainda usava, né? Então, Luciana e eu nos conhecemos no Orkut, ficamos aí um ano de gracejos e depois, em 2009, começamos a namorar de fato, 3 anos e meio namorando à distância. Em 2012, ela veio para São Paulo, a gente casou e estamos aí há 12 anos casados, mais os 3 anos e meio de relacionamento. Então, não sou uma pessoa muito adequada para condenar relações que se iniciam por redes sociais, até porque a gente vai ver que, bom, pelo menos na minha opinião, isso não as relações virtuais, elas são muito mais um sintoma do que um problema em si, né? Elas são sintomas de um problema maior. Tenho também, por exemplo, uma grande amiga minha que já está casada aí uns 6, 7 anos quase, também conheceu a esposa dela no Tinder, né? E namoraram por 2 anos, aí depois se casaram ali no começo de 2018, salvo engano, quando começava aquela guinada bolsonarista, preconceituosa, reacionária no país, e aí temendo que, de alguma forma, os direitos de união estável entre pessoas do mesmo sexo fossem retirados. Aliás, foi proposto isso agora recentemente, né? Como vocês sabem, elas se casaram e estão casadas, né? Então, quer dizer, não creio que o problema das relações afetivas esteja no fato de elas serem construídas, num primeiro momento, num ambiente virtual, num ambiente despersonalizado, vamos dizer assim. A questão ela é muito maior. E muito maior, porque, como vocês sabem, bom, eu já trouxe aqui alguns comentários, já conversei um pouco aqui a respeito dessa sociedade do cansaço em que vivemos, né? Segundo Byung-Chul Han, que é um filósofo que gosto muito, de quem gosto muito, falando para a gente que, de fato, as pessoas elas têm se tornado cada vez mais egoístas e ensimesmadas por conta dessa otimização do tempo, né? Uma sociedade que demanda muito pertencimento, mas ela não retribui muitas vezes, né? Ou pelo menos na maioria das vezes. Então, isso, de alguma forma, vai afetando também a maneira como a pessoa se relaciona com o mundo. Porque, num primeiro momento, a perspectiva de que alguém consiga se relacionar consigo próprio e se compreender para depois se colocar em relação ao outro, né? Isso vem se tornando cada vez mais difícil justamente por conta dessa otimização do tempo, essa otimização das coisas, essa maneira fugaz e, de certa forma, doente como nós nos relacionamos conosco diante, né, das grandes tecnologias, diante
dessa contemporaneidade tóxica, né, em todos os aspectos. Então, isso acaba também afetando a maneira como nós vamos nos relacionar com quem está fora de nós, né? Porque, no mais das vezes, o que a gente vê é uma incompatibilidade que se dá muito mais por uma tentativa de construir relações, e aí eu vou num plano mais amplo, né? Não estou falando nem de relações afetivas necessariamente, mas de relações profissionais, relações de amizades. Elas acabam, de alguma forma, se tornando relações tóxicas e perigosas, porque nenhuma das duas partes aí envolvidas se dispõe a se compreender primeiro, para depois estabelecer uma relação de alteridade. Então, se a pessoa já não tem essa capacidade de se reconhecer no mundo e de se reconhecer em si, reconhecer o outro e reconhecer as responsabilidades, vou falar mais dessas responsabilidades, né, afetivas, reconhecer essa responsabilidade em relação a outrem, seja quem for, acaba se tornando também um esforço quase que moco, né? Quase que surdo, uma coisa que acaba não se viabilizando. Bom, eu acho que é impossível, né, a gente falar em relações agora nessa nossa contemporaneidade, obviamente, se a gente citar Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman, que eu fiz umas anotações aqui, inclusive, para a gente poder guiar a nossa conversa, mas o Bauman, que faleceu em 2017, ele é quem vai cunhar uma teoria muito interessante da modernidade líquida, né? Ou a pós-modernidade líquida, enfim, como queiram. Eu prefiro modernidade líquida porque eu sempre digo que a gente ainda vive, né, o desdobramento daquilo que foi trazido a nós como modernidade, né, na virada aí do século XIX para o século XX, meados do século XIX. E acho que essa modernidade, né, criada ou aperfeiçoada lá atrás ainda nos permeia, né? Então, eu gosto muito de dizer que a gente ainda vive na modernidade e talvez uma forma de expressar isso seja pensar na noção da modernidade líquida, né? Mas o Bauman vai trazer o conceito do amor líquido dentro da modernidade, né? Então, quer dizer, dentro desse grande escopo que é a modernidade líquida, o Bauman, em 2003, publica um livro chamado Amor Líquido, né, sobre a fragilidade dos laços humanos, em que ele vai justamente segmentar essa teoria da liquicidade do mundo moderno nas relações afetivas, no amor, né? Nesse amor, verbo intransigente, né? Então, o Bauman vai falar algumas coisas importantes a respeito dos vínculos afetivos, né, nessa modernidade líquida, falando primeiro da fragilidade dos laços, né? Os laços na modernidade vão se tornando muito mais efêmeros, vão se tornando muito mais frágeis, justamente porque existe talvez um amplo leque, isso vem se mostrando nos últimos 20 anos, né? Lembrem-se, o Bauman escreve esse livro em 2003, então ele foi atualizando isso, inclusive tendo em perspectiva a própria dinâmica de redes sociais e a própria dinâmica do advento tecnológico, né? Então, quando ele fala da fragilidade dos laços, né, as relações amorosas são vistas como instáveis e de curta duração. A conexão entre as pessoas é frequentemente superficial e facilmente descartável. Então, a gente vê nesse fenômeno, né, da pós-modernidade, enfim, dos nossos últimos 20 anos, se a gente quiser pegar aí um recorte específico, e acho que aqui é importante dizer que eu não estou me referindo a questões geracionais, tá, gente? Tudo aqui que eu vou falar, eu acho que tem a ver com quem está aqui neste momento, né? Quem está no mundo vivendo neste momento e tem um mínimo de conectividade, seja de fato físico, seja virtual com outras pessoas. Então, aqui já não é nem uma questão geracional. É claro que se a gente pegar as gerações mais jovens, elas vão sofrer o peso, né, dessas questões de uma maneira muito mais pronunciada, mas isso não está restrito a somente essas pessoas, né? Então, os laços eles acabam se tornando muito frágeis, justamente porque parece-me que, enfim,
Conforme você tem uma gama maior de possibilidades para escolher na sua frente, tudo aquilo que você vai escolhendo se torna obsoleto imediatamente, porque tem mais 10 opções ali do lado, em tudo, né? É aquela questão schopenhaueriana, né? Que é muito antiga, mas serve para a gente pensar isso aqui. O desejo, ele existe, quando você o satisfaz, imediatamente ele perde o sentido e outra coisa passa a ter todo esse sentido do desejo. Então, talvez nós vivamos numa era em que a quantidade de opções que você tem para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida é tão grande, e existe uma acessibilidade ilusória, porque nem tudo aquilo que a gente quer parece que está ao nosso alcance e de fato está. Muitas vezes ela está muito mais distante do que a gente imagina, mas essa sensação ilusória de pluralidade na escolha das coisas que a gente tem para lidar com os nossos desejos, acaba fazendo com que a gente se canse muito rápido do brinquedo e passe a querer o brinquedo do vizinho, né? Também temos o consumismo nas relações, e aí a gente não pode deixar de falar de como essa sociedade ultracapitalista trabalha também com a despersonalização e o desmantelamento das relações minimamente estáveis, porque existe uma necessidade aí por trás. Ora, já que nós podemos pedir comida por um aplicativo, pedir um carro para ir daqui e ali por um aplicativo, comprar, mobiliar nossa casa inteira comprando por um aplicativo, por que não relacionar-se com outra pessoa fisicamente, né, sexualmente ou a longo prazo, afetivamente? Por que não também fazer isso por meio de um aplicativo? Esse aplicativo está inserido dentro de uma lógica capitalista. O aplicativo existe para poder gerar engajamento e gerando engajamento vai gerar lucro. Então, é interessante que as pessoas estejam cada vez mais sozinhas e cada vez mais carentes e dispostas, não é? A se colocarem nesse espaço de busca, de caça, de, enfim, né? De um alívio para suas carências a partir de um aplicativo, porque quem está ganhando, no fim das contas, é o aplicativo. Existe uma diferença muito interessante, eu preciso fazer aqui um parênteses, nesse momento, por exemplo, que eu disse, né? Conheci minha esposa no Orkut. Naquela época, em 2008, ainda não havia uma separação muito clara, mas começava, né, a dar indícios entre a vida virtual e a vida analógica, a vida de verdade, aquela que, né, se vive no dia a dia, né? Então, o ambiente virtual, na verdade, ele era uma extensão da sua vida como indivíduo mesmo. Ele não era, o ambiente virtual não era esse espaço que existe hoje, que é uma realidade aumentada, é um paralelo, né? Uma realidade paralela, é um avatar. As pessoas hoje em dia se fiam naquilo que elas veem nas redes sociais, como se aquilo fosse de fato o que representa a vida de verdade fora das redes sociais. Lá em 2018, essa noção não existia. Existia, sim, claro, aquela coisa que você usa a sua rede social para se aparecer um pouco. Você vai botar as melhores fotos, você vai escrever as melhores frases e tal, mas isso não era um ruído tão grande na vida fora da realidade virtual aqui das redes. Hoje em dia, a gente percebe que cada vez mais as pessoas tendem a ir para esse espaço da criação que ela pode controlar a partir dos seus cliques, dos seus filtros, enfim. A gente viu agora há pouco tempo atrás, 2 semanas atrás, aquele crime que aconteceu por causa de um peeling de fenol, e a médica, né, a moça, né, que fez o curso por, sei lá, né, por videoaula, né, 4 horas de videoaula, pronto, ela já é esteticista, né? Que é um fenômeno também, né? A banalização das profissões, né? Você hoje pode se dizer qualquer coisa que você quiser fazendo um curso de videoaula de algumas horas e tal. Mas as fotos dela na rede social mostravam uma coisa que ela definitivamente não é pessoalmente. Eu não estou julgando, é feia, é bonita, é alta, é baixa, é gorda, é magra, não. Eu só estou dizendo que são 2 coisas completamente diferentes. Então, esse alto grau de negação de si em favor de uma construção
mimética, né, dentro de uma rede social, diz muito a respeito de como nós estamos ficando doentes por causa disso. E é óbvio que isso vai extravasar para as relações interpessoais do dia a dia, seja no trabalho, né? Estagiário que quer todos os privilégios do mundo, mas nenhuma responsabilidade, ou nas relações afetivas, pessoas que começam a se relacionar, mas daqui a pouco já enjoa, porque a outra não correspondeu às expectativas de si, e aí se cansa e larga muito rápido, porque tem isso, né, gente? Relações afetivas, um casamento, por exemplo, é uma parceria, é uma sociedade, né? Isso está implícito, isso é um acordo tácito que as duas pessoas fazem, para além do carinho, para além, né, da vontade de estar junto, para além da química entre os corpos, existe um pacote que vem junto, né? E que as pessoas hoje em dia estão cada vez menos suscetíveis ou cada vez menos dispostas a encarar esse pacote. É como eu falo, né? Esse fenômeno da contemporaneidade, que é o tal do trisal, e longe de mim qualquer tipo de preconceito com relação às pessoas que pensam dessa maneira, que vivem como trisal, porque eu acho que cada um tem que ser feliz como é, né? Se está casado com 1, 2, 3, 10 pessoas e tá bacana, beleza, mas eu não deixo de problematizar essa questão do trisal, de maneira que a gente pense o seguinte: parece que as pessoas estão cada vez mais interessadas em extrair das relações só a parte boa, né? Ou seja, com um trisal você tem lá, entendeu? Você um dia tá com um dia tá com outro, um dia tá os três juntos e, né, todo mundo transante, todo mundo passeando, todo mundo tirando foto, comendo em restaurantes e tal. Mas e a parte custosa de um relacionamento? E aquela parte, de fato, que as questões, que são questões metafísicas de uma relação, né? Você e a outra pessoa que está ali com você firmam uma parceria no sentido de que um está lá para o outro. E tanto na doença quanto na alegria, na alegria e na tristeza, né? Como diz dentro da Igreja Católica no casamento. Então, as relações elas não são só um mar de rosas, existem problemas que os casais enfrentam e que enfrentam juntos, problemas do cotidiano, problemas dentro da própria relação. Então, essa parte parece, né, ser cada vez mais negligenciada em prol de uma relação que satisfaça somente aquilo que as pessoas querem extrair de bom de uma relação. É a mesma coisa do pessoal que hoje diz, né, mas a monogamia é uma instituição gerada para oprimir as pessoas. Tudo bem, não quer ser monogâmico, não seja, quer ser poligâmico, seja, feliz, bacana, maravilha. De novo, não tenho problema nenhum com essas colocações, com essas posições, mas parece que esse tipo de discurso perde a sua validade quando a gente pensa que as pessoas estão, de fato, cada vez menos dispostas a viverem uma relação em sua completude, no lado bom e no lado ruim. No lado gostoso de estar com a outra pessoa que você ama e no lado nem tão gostoso assim, que é o cotidiano, que é arrumar uma casa, que é pagar conta, que é o tempo que passa e as pessoas elas envelhecem, enfim, que estão, na verdade, inclusos nesse pacote, que as pessoas, quando descobrem isso hoje em dia, olham para o mundo virtual das coisas perfeitas e falam, meu, não quero isso daqui que está na minha frente, eu quero isso que está aqui na palma da minha mão. Então, eu acho que tem muito a ver esse tipo de fragilidade nas relações por conta disso. É óbvio que a gente tem que levar em consideração. É, 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 é óbvio que a gente tem que levar em consideração aqui que, obviamente, quando você estabelece uma relação, seja ela qual for, de qual natureza for, você, claro, está procurando coisas que te preencham. Mas esse desejo de preenchimento, ele não pode ser maior do que aquilo que você tem para oferecer enquanto uma noção de quem você é, enquanto uma noção do que você quer da outra pessoa e o que a outra pessoa vai querer de você também.
Porque o que eu mais ouço são as pessoas hoje em dia falando assim, mas não dá, porque essa pessoa, ela me oprime, essa pessoa, ela... Sim, as relações, elas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Normalmente, quem sofre mais são as mulheres héteros, porque eu não vou negar que homem hétero é foda, né? Eu acho que todas as pessoas são complicadas, né? A humanidade é complicada, mas o homem hétero ele está num grau um pouquinho mais acima ali, né? Os caras têm coragem de criar até, né, essas redes de red pills e tal, né? Por quê? Porque justamente eles não conseguiram sair dessa bolha e normalmente esse pessoal red pilado, né? O pessoal que fala que mulher na verdade só quer achacar o homem, destruir a masculinidade do homem, né? Então vamos odiar as mulheres, né? Uma misoginia escrota e tal. Por quê? Porque é uma geração, aí sim eu vou falar da questão geracional, essa geração Red Pill é uma geração que cresce nesse ambiente que já vira uma bolha virtual. Então eles estão se relacionando ali, né, naquela vida de incel deles, né, eles e o Counter-Strike, eles e os jogos eletrônicos não conseguem, né, se relacionar com outras pessoas fora daquela bolha. E, obviamente, que quando você tem o seu desejo frustrado, você passa a odiar aquilo que um dia você desejou. Ainda desejando, tá? É complexo, mas, enfim, acho que vocês compreenderam. E aí esse desejo ele vai se tornar num ódio, né? E, obviamente, que os homens héteros eles têm muito mais propensão a se tornar esse tipo de imbecil, que são os red pills. Né? Mas as pessoas, de uma maneira geral, parecem muito menos inclinadas a, por exemplo, abrir mão de algumas posições ou de algumas convicções dentro de uma relação em que o outro também estará abrindo mão de algumas posições dele, dela, enfim, para que essa relação funcione. Obviamente que assim, né, gente? A gente, ao longo da nossa vida afetiva, a gente passa por diversas relações, cada uma com as suas próprias idiosincrasias. É óbvio que eu já vivi relações que tiveram características que depois eu não queria mais. Eu me comportei em relações anteriores de uma maneira como eu não me comportaria hoje em dia. Comportaram-se comigo de uma maneira que eu não gostei, mas também tento, de alguma forma, não, né, fazer disso o subterfúgio para depois descontar no próximo, que a gente vai ver muito nas narrativas aqui que eu trouxe do texto, né, da Bruna Maia, em que, assim, você sofre na mão de um, daí você faz o outro, que não tem nada a ver com isso, sofrer. Então, essas coisas a gente vai amadurecendo ao longo da nossa vida, a gente vai melhorando, a gente, quer dizer, procuramos, né? No mínimo, a gente precisa procurar melhorar ao longo da nossa vida. E melhorar significa abrir mão de certos comportamentos e de certas convicções que chega uma hora que a gente percebe que não servem, né? Mas as pessoas estão pouco afeitas, como eu falei, né, algumas vezes já aqui há pouco, né, estão pouco solícitas a reverem também os seus comportamentos, né? Pode ser que as relações elas estejam caminhando justamente para esse ponto em que o normal vai ser sozinho. E aí, quando você quer, de repente, ir lá dar uma transada tal, você sai com alguém, satisfaz isso e acabou, passou. Porque esse contingente de afetividade que nós trazemos em nós para compartilhar, ele vai ficando cada vez mais escasso, ele vai ficando cada vez mais silenciado, justamente por conta de demandas que são impostas a nós a partir dessa convivência que está fora do plano real, né, do plano de vida real. Mas eu estava falando dos consumismos das relações segundo o Bauman, né? As pessoas abordam os relacionamentos de maneira consumista, buscando gratificação imediata e descartando parceiros quando deixam de ser satisfatórios, semelhante ao modo como os bens de consumo. Falei disso agora há pouco, né? Você está brincando com aquele brinquedo e aí aquele brinquedo deixa de ser interessante porque saiu um melhor. Aí você descarta aquele e quer um melhor. Você leva para a sua vida interpessoal, com a sua interação com o outro, com os outros à sua volta, esse comportamento que é de cartão de crédito, né? Eu vou lá e compro um melhor. E, obviamente, que você
não vai, obviamente que você vai, na verdade, deixar várias sequelas no caminho, para os outros e para você também, né? Porque esse acúmulo de frustrações que as pessoas normalmente acham que estão sepultando com a relação seguinte, uma hora isso vem à tona, isso transborda. Tem o medo do compromisso também. O Bauman diz, há um medo de se envolver profundamente devido à imprevisibilidade e à possibilidade de sofrimento. Isso é muito importante para a gente discutir. As pessoas preferem manter suas opções em aberto, evitando compromisso duradouro. Lembra que eu falei do trisal como uma forma de você evitar a parte ruim de uma relação? Relações são relações, gente. Tem dia que a gente tá bem no nosso trabalho, tem dia que não, tem dia que o chefe tá legal, tem dia que não tá, tem dia que, né, seu esposo, sua esposa estão carinhosíssimos, nós estamos carinhosíssimos, tem dia que a gente não tá, outra pessoa não tá. E assim segue o bonde, né? Segue o barco, vamos que vamos. Mas o que há é uma expectativa cada vez maior gerada, né, por essa perfeição que advém justamente de um ambiente que não é o ambiente natural, né? Eu acho importante dizer isso, né? O ambiente virtual ele é não natural. O ambiente natural é o nosso, é eu descer ir até o mercado, conversar com a moça do caixa, passar minhas compras, chegar em casa, fazer as coisas, estar aqui na frente fazendo essa live para vocês. Enfim, dando aulas, seja lá o que for, isso é um mundo natural. O mundo não natural é aquele mundo em que as pessoas, né, a pessoa está sentada do teu lado, mas está se comunicando com você por e-mail ou por chat de conversa. Isso já aconteceu comigo, né? Da pessoa estar sentada do meu lado e eu pensava, por que essa pessoa não fala para mim ao invés de ficar escrevendo? Por quê? Porque é um mundo não natural, é um mundo que corrompe, é um mundo que adoece, né? Então, esse medo do compromisso, esse medo de ter que encarar as dores para além das delícias, né? Acaba fazendo com que as pessoas elas tenham muito menos interesse em estabelecer vínculos duradouros. Tem o individualismo, claro, né? Como eu falei, quando a gente fala em Byung-Chul Han, na sociedade do cansaço, a gente vai pensar numa sociedade que é muito mais performativa, né? Você é medido pela sua performance social. E essa performance social vai fazendo com que a gente fique cada vez mais solitário. Isso principalmente depois da Covid, né, gente? Que cada um se retirou para o seu canto. Foi obrigado a encarar coisas sobre si, sobre o mundo que não queriam, que era mais fácil jogar para baixo do tapete. Isso gera frustração, isso gera uma espécie de aquela história do gato escaldado, né, que tem medo de água fria. Então essa autonomia por causa dos aplicativos, esse individualismo por pensarmos que temos na palma da nossa mão tudo que a gente precisa para sobreviver, vai também minando a possibilidade de uma relação mais duradouro e de uma relação mais saudável com o outro. E a comunicação virtual, né? Que é exatamente isso que o Bauman depois vai atualizando, porque, como eu disse, em 2003 ainda não se tinha a possibilidade tão grande de se comunicar via redes sociais. Você tinha lá o ICQ da vida, o MSN, mas é como eu disse, né? Eram outros tempos. Isso não parecia algo que ia te descolar completamente da sua realidade, como foi acontecendo ao longo, principalmente da última década, da década de 10, né, que a gente foi se vendo cada vez mais descolado da nossa realidade em favor de uma virtualidade, né? E antes da gente continuar aqui, eu vou ler um pouco aqui dos comentários de vocês, né? A nossa querida Nê Santana, poeta, dando boa tarde, Doni e Teia, né? E o Ed Persona, boa tarde, pessoal, boa tarde, Doni, grande Ed Persona. Rosali Lopes dando boa tarde também. Olha o Ed Persona falando aqui, a realidade virtual fez as pessoas regredirem no saber se relacionar. É verdade. É bem fácil perceber isso, é só colocar um grupo num lugar onde não tem o Wi-Fi, ninguém sabe se comunicar no presencial. Aqui o Ed está falando uma coisa que é verdade, né? Há um tempo atrás, eu acho que antes da pandemia, até tinha uns bares que falavam, é proibido usar a internet aqui, a gente não vai dar a senha do Wi-Fi para vocês poderem conversar. E quantas vezes, né, eu já fui muito de sair a bares com os amigos, eu e a Lu, a gente saía muito mais do que saímos hoje em dia, e principalmente depois da pandemia,
Mas era muito comum a gente ver já um pouco isso, né? Principalmente nossos amigos um pouco mais jovens, o pessoal ficava ali no celular e conversando com a gente, no celular e conversando com a gente, né? Então você acaba não tendo a experiência de fato. Isso sem falar nos shows, né, gente? A gente tem tido muitos shows interessantes acontecendo aqui no Brasil, de bandas, cantores, cantoras, e quando você olha para a plateia, a galera está com o celular na mão aqui, né? Eles não estão olhando, eles não estão guardando aquilo como uma experiência de si. Eles precisam colocar aquilo como uma experiência coletiva. Eles precisam mostrar ao mundo que eles viram aquilo, né? Não é só uma experiência individual do tipo, porra, eu gosto, sei lá, do Echo and the Bunnymen. Os caras vão tocar no Brasil. Eu preciso ir lá e preciso ver, porque eu quero guardar isso na minha memória e contar para as pessoas que eu vi ao vivo. Não, se não tiver compartilhado lá na rede social, enfim, né, nas redes sociais, parece que não houve, parece que não aconteceu, né? Perfeita essa colocação aqui do Ed. E ele está falando, se organizar direitinho, todo mundo transa. É o velho ditado, né? Se organizar direito, todo mundo transa, né? Mas transar, todo mundo transa, né, Ed? O problema é o depois, né? Olha o Matheus aqui. Sobre essa banalização e discussão sobre poligamia, é interessante pensar que a poligamia que vemos hoje é construída numa sociedade capitalista e sujeita aos seus dispositivos de subjetividade. O Matheus está certo, e inclusive eu até completo dizendo o seguinte: também a questão da monogamia está muito ligada a questões religiosas, não é? Então, quando as pessoas não monogâmicas, que dizem, eu nego solenemente, sou um messiânico poligâmico, enfim, também existe essa noção de que eu estou negando as gerações que, por uma questão religiosa, ficaram juntos a vida inteira. Casais que se odiaram durante 50 anos, mas ficaram juntos por causa da culpa católica e porque o santo matrimônio é um sacramento, então é preciso seguir até o fim, né? Existe um discurso por trás, né? Existe um discurso e existe sim esse contingente do capitalismo e tal, né? Ed Persona tá dizendo aqui, ó, loucura, viu? Eu fui num restaurante uns dias atrás e lá tinha um aviso pregado na parede dizendo, não temos Wi-Fi, conversem vocês mesmos, é isso, né? Lembrei, era exatamente esse anúncio que tinha num restaurante aqui em São Paulo também, então vários imitaram aí, né, o toque. A Lilian também, que está sempre aqui com a gente, ó, Bauman cada vez mais presente, com certeza, né? Boa tarde de Sorocaba, o Flávio Tadeu está aqui conosco também, e a Lília está completando, a pandemia entocou todos nós, é verdade, né? As pessoas ficaram um pouco mais reclusas, ficaram mais macambúzias, né, circunspectas, e obviamente que isso afetou a vida daqueles que porventura estão solteiros e querem estabelecer uma relação, né? O que mais vejo são as pessoas reclamando do outro, né? Mas elas se esquecem de olhar também um pouco para si mesmas, né? E a gente vai ver um pouco disso exatamente aqui nesta pequena crônica, né, da Bruna Maia, que eu quero ler e comentar algumas coisas a respeito. Então, na sexta-feira, eu estava lá dando uma olhada nas atualizações dos jornais que sigo e tal, e vi, né, essa crônica, e gostei bastante. Falei, acho que vai ser interessante para ilustrar o que eu já estou querendo falar um pouco, né, a respeito dessa questão. Vou deixar o link depois aqui embaixo, não vou compartilhar, porque tem anúncios e tal na página, então não quero fazer o compartilhamento, mas vou deixar o link para vocês lerem depois. Chama-se Narrativas para explicar o desinteresse crescente por apps de relacionamento. E ela completa na linha fina, né? Quem diria que orbiting atrás de ghosting, né? São conceitos aí muito presentes principalmente no pessoal mais jovem, né? Deu um ghosting, ou seja, desapareceu, deu um orbiting, né? Fica ali ciscando, mas não se decide. Então, ó, quem diria que orbiting atrás de ghosting, atrás de love bombing, iria nos enlouquecer? Ou seja, são fenômenos que estão muito ligados aos relacionamentos que são construídos a partir de aplicativos de paquera, como são chamados, e a gente acaba, então, percebendo como até esses aplicativos eles acabam se esgotando, tornam-se um fim em si mesmo, né? E aí a Bruna vai dizer, ó lá, numa sexta-feira de noite, estava entediada e não sabia o que fazer.
Com preguiça de ativar meus amigos ou de ir para algum bar e ver a paisagem, decidi fazer o download de um aplicativo. Sim, eu baixei aquilo. Agora vem o plot twist. Um aplicativo de jogo de Merge and Story. Olha só, né? Então não era um aplicativo de paquera, era um aplicativo de jogo em que você precisa juntar itens diferentes e desvendar um enigma. Não, em nenhum momento me passou pela cabeça baixar o Tinder ou o Bumble. São os dois aí, né? Mais conhecidos. E perder horas preciosas da minha vida olhando perfis deprimentes de homens para, quem sabe, conseguir marcar uma transa meia boca. Transar é bom, mas se for para fazer algum esforço para ter sexo, mais frutífero ir até algum bar da Lapa, região boêmia do Rio, né? Que ela está mencionando aqui, e trocar olhares. Olha só, né? Então veja que no fim das contas, o que a Bruna está dizendo para a gente é que o aplicativo de paquera pode ter, num primeiro momento, aí, instigado os ânimos da galera, do tipo, agora eu não preciso mais fazer esforço para conseguir alguém para transar, para conseguir alguém para passar um dia, enfim. Mas, no final das contas, é isso que acaba fazendo falta, o contato interpessoal, não o contato virtual, né? Tanto que ela está acusando aqui justamente o esgotamento, né, dessa modalidade. E ela continua: creio que não sou a única com bode desses apps. Amigas e amigos, quando falam deles, soltam um suspiro de cansaço. Decidi usar meu poder de ficcionista e criar duas histórias absolutamente inventadas, para retratar o desgosto com essas ferramentas. Então, são duas historietas muito pequenas, né? Quase sinopses, para dizer a verdade, que vão ilustrar, né, esse esgotamento, né, dos aplicativos de paquera e a própria visão da Bruna Maia também com relação às pessoas que estão por trás desses perfis e tal. A primeira história começa, né? Tadeu nunca foi um pegador na época do colégio. Aos 26 anos, ele se casou com uma mulher que ele namorava desde os 20. Ficaram juntos por 14 anos, até ela ter um caso com um colega de trabalho e perceber que Tadeu era ruim de cama. Então, veja, né, são as relações que se iniciam com as pessoas sendo muito jovens, né, muito inexperientes ainda para tudo, né, que, via de regra, acaba, né, em algum momento dando problema, mesmo que isso não signifique a separação do casal, mas em algum momento a inexperiência cobra o seu preço dentro de uma relação, tá? Não é porque as duas pessoas passam anos juntas e começaram a namorar novinha no final da adolescência e vão ficar, sei lá, 20 anos juntas, que elas estão prontas depois de 20 anos e maduras o suficiente para se relacionar. Essas coisas não se ensinam, né, gente? Então, depois de breve depressão de divorciado, né, o Tadeu, ele fez exercícios e usou minoxidil, que é um remédio que interessante, né? A ironia da Bruna aqui. Minoxidil é um remédio para calvície, né? Ele estimula, ele vasculariza, né, os vasos sanguíneos e tal, e na cabeça isso faz com que o cabelo cresça de uma maneira mais constante e mais forte, né? Então decidiu baixar o Tinder e descobriu o mundo encantado do homem heterossexual. Para cada cara bem mais ou menos como ele, havia 10 mulheres bonitas e interessantes. Marcou date atrás de date, ou seja, aquela fase, né, do solteiro e da solteira em que simplesmente salve-se quem puder, né? Que são fases que a gente precisa passar mesmo na nossa vida, como eu disse, né? Não dá para pular ou queimar etapas, né? Porque isso sempre tem um preço depois. Cada encontro era uma sessão de terapia, já que psicólogo mesmo ele não queria contratar. É a máxima, assim, é o lugar mais comum das relações, e por isso que eu digo, né? Homens heterossexuais, né, estão muito propensos a procurar uma mãe na outra pessoa, né? Na mulher, no caso, que são homens heterossexuais, procuram a figura da mãe. E a mulher não está ali para ser mãe do cara, né? Embora algumas tenham alguns traços maternos muito fortes, que também não são traços neuróticos, né? Essa neurose do rapaz, ela é sempre muito pronunciada, parece que o cara está sempre procurando alguém ali para
dar de mamar para o cara, para trocar as fraldas dele, enfim, né? Para dizer como ele é lindo o tempo inteiro. E aí já começa, né, uma das mais recorrentes armadilhas nas relações, né? Então, cada sessão era uma terapia, né? Algumas mulheres já se desinteressavam logo de cara, outras persistiam, olha lá o que eu disse, né? A mulher, às vezes, ela até reconhece esse traço da personalidade do cara, mas vai se saber lá porque também há essa complementação, né? De modo que ele se viu numa situação em que fazia 4 sessões de terapia com moças diferentes na mesma semana. Quando uma se apegava demais e queria ser assumida e nomeada namorada, ele dava um perdido, ou seja, ele queria só o benefício, né, da relação. Vamos se falando, né, um vácuo completo. Ele quebrou 6 corações, todos tiveram de ser remendados na terapia de verdade. É a tal da responsabilidade afetiva. Que as pessoas falam, né, que a frase do Pequeno Príncipe é uma bobagem, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, de fato, né? Eternamente é muito tempo. Mas a responsabilidade afetiva, ela é algo que precisa ser, sim, levado em conta. Porque você está se relacionando com outra pessoa. Você não pode simplesmente tratar essa pessoa como uma roupa que você troca e depois não quer mais, né? A responsabilidade é algo que também a gente não vê muito nas pessoas hoje em dia, né? Porque ter responsabilidade significa você reconhecer a alteridade, né? Você reconhecer o outro, você reconhecer que a outra pessoa também existe, que tem defeitos e qualidades, assim como você, requer que você tenha empatia, né? Então, não é que você tenha que ficar em função daquela pessoa para o resto da sua vida, mas você tem que ter o tato, e a pessoa tem que ter tato com você e com outras também, nas relações afetivas, né? Porque daí a gente descamba justamente para isso que a Bruna está falando aqui, para o ghosting, né? Para o desaparecimento, para essa coisa, né, de tentar sugar a outra, né, de uma maneira narcísica, né? O narcisismo é algo que veio muito à tona ultimamente, tem vindo, né? A gente descobre que algumas pessoas do nosso convívio são muito mais narcísicas do que a gente imagina, né? E esse sim não tem compromisso algum com, não tem responsabilidade afetiva com o outro, né? Eles têm responsabilidade consigo próprio, ponto, né? As condutopatias que a gente vê no mundo contemporâneo. Então, olha aqui, aí o Tadeu tá lá, né, quebrando corações e tal, até que um dia surge ela, né? Uma mulher bela e sorridente, perfeita para preencher os buracos deixados pela ex, né? Que também é um problema, né? Quer dizer, você querer colocar outra pessoa. Isso é um erro também muito comum que as pessoas cometem, a gente comete quando é muito inexperiente, quando é muito imaturo. Querer tapar um buraco com outra pessoa. E isso, né, normalmente acaba dando muito problema, né? Perfeita para desfilar de mãos dadas e apresentar aos amigos como se fosse um troféu. Estava disposto a largar tudo por ela, ou seja, desinstalar o Tinder, o Bumble, o Instagram e até o LinkedIn, veja só, né? Deu presentes e até aprendeu a, né, transar direitinho, enfim. Né? Eu não vou reproduzir aqui porque, enfim, né, pode cortar a monetização. Para agradá-la. Mas ele foi impecável, cansou de. Mas ela foi implacável, desculpem, né? Cansou dele, o que não era difícil. E nunca mais respondeu suas mensagens, até porque o bloqueou em todas as redes sociais e sem dar explicações. Agora, Tadeu faz um sabático, né? Período sabático. Problematiza os relacionamentos líquidos da modernidade, desde que alguém pegou seu coração e bateu com suas lágrimas no liquidificador. Provavelmente o Tadeu aí, ele é um red pill, né, que problematiza as relações, sendo que a culpa é sempre da outra, é lógico, né, e nunca dele mesmo. Quer encontrar o amor verdadeiro longe da lógica algorítmica. Se inscreveu em um retiro tântrico, mas Tinder nunca mais, promete. O retiro tântrico é maravilhoso, né? Porque essas filosofias ancestrais, enfim, né, as plantas de poderes, né, as medicinas xamânicas estão sendo cada vez mais apropriados por esse bando que frequenta a Vila Madalena e a Faria Lima. Basta vocês olharem o perfil Barbie Gratiluz no Instagram, que vocês vão ver que agora a grande modinha é você se elevar espiritualmente, achando que você é o bruxão,
né? Bruxão do Nescacau, né? Pagando uma fortuna, a Luciana muito bem apontou aqui, pagando uma fortuna para deixar pessoas ricas, fazendo você acreditar que você acessou o seu ancestral indígena dos povos originários, né? Para agora vai, porque agora eu vou fazer, né, uma limpeza espiritual e vou me tornar um bruxão. A segunda história que a Bruna nos traz aqui aí é de uma garota, né? E diz o seguinte, ó. Leilani se sentiu muito desejada ao perceber a quantidade de matches que conseguia por dia no aplicativo, né? Alguns com homens lindíssimos e aparentemente muito interessantes. Já se encantou logo no primeiro date com um surfista, ao menos ele tinha foto com uma prancha. Vai vendo, né? A coisa da aparência construída e tal, né? Mais calvo do que nas fotos prometiam, ou seja, né? Fotos manipuladas e tal. Por ele, ela sairia com ele, por ela sairia com ele todos os dias também, né? Sairia com ele dia sim e outro também. E logo engataria um namoro. Mas a real é que ele parou de responder às suas mensagens após a primeira noite e ela caiu em lágrimas pensando no que fizera de errado. Ou seja, o cara deu um ghost, né? Conseguiu o que ele queria e aí largou a mina de lá, vamos para a próxima, né? E obviamente que a pessoa, no caso a Leilani aqui, essa personagem fictícia, obviamente se desgostou, né? Achou que o problema era com ela, é o que a gente sempre pensa, né? Quando o outro nos manipula dessa maneira, a gente sempre, no primeiro momento, pensar que o problema está na gente, né? Mal se recuperou, passou pela mesma experiência com um homem com um homem de 30 anos que morava com a mãe, e a gente não pode esquecer que a adolescência vem, né? Se estendendo cada vez mais. Há 2 semanas eu conversei com o Vinícius Romagnoli aqui sobre o livro dele, e o livro dele diz muito que a adolescência é algo que ficou muito elástica hoje em dia, principalmente para os homens, né? O cara mora com a mãe e com o pai, ele não está interessado em ter as responsabilidades do dia a dia, chegar cansado em casa, arrumar a casa, enfim, né? Isso também acontece com mulheres, com homens, enfim, com todo mundo. É muito mais cômodo ficar ali bonitinho no seu local de conforto e se dizer um adulto, né? Ainda que de maneira incompleta. Então, ó, era um homem de 30 anos que morava com a mãe, um dentista bem-sucedido que parecia um ótimo pai, mas se revelou péssima pessoa. Um jornalista com mau hálito, que estava sempre ocupado demais para ela, um músico que morava no estúdio que parecia um cativeiro e nunca queria usar camisinha, ou seja, ela foi saindo com um monte de tranqueira, né? Porque, afinal de contas, gente, né? A gente tem que pensar que, de novo, voltando ao começo dessa conversa, aquilo que a pessoa prega nas redes sociais, ela é o que ela quiser, né? Ela não está sendo julgada no primeiro momento por aquilo que ela é de fato, ela constrói ali aquilo que ela quer ser, né? E aí, a Leilani, né, ela descobriu, então, o conceito de ghosting, que é exatamente isso, né? Sair com a pessoa, ter o que você quer, e depois você simplesmente desaparece, não responde, enfim, né? E depois de ser muito zoada pelas amigas por sofrer diante de uma amostra tão insalubre de masculinidade, percebeu que o problema não era bem com ela, viva, né? A misandria, ou seja, que é o contrário, né, do machismo, o contrário não, o complemento do machismo. A misandria é o asco, o ódio, a repulsa completa a homens, né? Assim como o machismo a misoginia, né, melhor dizendo, esse ódio por mulheres, né? Foi um caminho sem volta. E já que o amor estava difícil, decidiu que só iria se divertir. Agora, quem fazia o ghosting era ela, veja só, né? Também está trocando uma coisa ruim por uma coisa um pouquinho menos ruim, que é, pelo menos, se priorizar, mas está fazendo com outros aquilo que fizeram com ela, e os outros não necessariamente têm culpa do que aconteceu com ela. Então, também é uma postura problemática aqui, né? Se o cara se demonstrava muito grudento ou muito chato, ela sumia, parava de responder, bloqueava, etc., né? Um dia, ela fez isso com um recém-divorciado que a tratava muito bem, dava presentes
e sabia, né, transar, apresentava-se para os seus amigos como namorada, apresentava para seus amigos como namorada, mesmo que ela nunca tivesse sido pedida em namoro, mas a real é que ela, pô, mas o cara apresenta como namorada, né? Mas enfim, é, é, cada um reage da sua forma, né? Mas a real é que ele era muito demandante e não queria sair de sua casa. Ela descobriu que é muito desagradável ter um homem em casa. Além disso, o surfista calvo havia reaparecido após o implante capilar. Ela trocou um pelo outro. Contudo, divorciado, fez tanto escândalo e drama, enquanto o surfista, que nem era surfista, está dizendo aqui, se demonstrava desesperado por uma nova figura materna. Ela caiu no mesmo lugar, né? Que ela simplesmente desinstalou, materna, que ela simplesmente desinstalou os aplicativos e decidiu se viciar em jogos infantis de celular. Vício em jogo era ruim, mas vício em homem era mais perigoso. Veja aqui, então, que nessa crônica, né, da Bruna Maia, a gente não tem, assim, como traçar aquilo que é um comportamento adequado e inadequado. Temos aqui a narrativa tanto, né, do Tadeu, que é fictício, né, quanto a Leilane, figuras que possuem o seu grau de neurose num nível muito alto em relação a essas outras pessoas que também têm problemas neuróticos muito complicados, né? Ou seja, o que essa crônica traz para a gente é que as pessoas estão doentes, as pessoas querem ter uma relação, querem ter um amor, querem passar o inverno com o seu cobertorzinho de orelha, mas essas neuroses, essas cobranças, essas imposições que nos são colocadas pelo mundo conforme a gente vive, conforme a gente experimenta, não deixam, porque a gente não consegue reconhecer o outro. A gente não consegue deixar de se olhar como se a gente fosse cercado por uma caixa de espelhos, né, vendo a gente o tempo inteiro, e despender a nossa energia, a nossa libido, no sentido freudiano, né, a energia psíquica, para construir uma relação com os outros. Né? O que vocês acham, gente? Coloquem aí, né? Coloquem na descrição. Eu quis trazer hoje esse bate-papo aqui com vocês, porque a gente teve aí o Dia dos Namorados, a questão de 2 semanas, né? Agora chegou o inverno, as pessoas ficam mais solitárias, querem ter alguém para chamar de seu. Então, eu trouxe aqui este assunto muito premente, muito presente na nossa sociedade, que são essas relações líquidas, essas relações fugazes, que as pessoas depositam, no mais das vezes, uma expectativa muito grande, mas essa expectativa ela tem origem, no mais das vezes, dentro de si próprio. E talvez este seja o grande problema das relações que se tornam cada vez mais frágeis, né? Muito bem, né? Vamos ver se a gente tem mais algum comentário aqui para colocar. Tá aqui o Caio Gabriel, meu querido, desde Portugal. Ó, quero um relacionamento contigo por celular, dando um laço no espaço do Oceano Atlântico com navegação telemovida. Muito bem, meu querido Caio, né? A gente está prometendo aí se falar por telefone já tem um tempão. Agora vem férias, né, da faculdade, notas fechadas, trabalhos entregues. Agora vai dar para colocar, né, as amizades, o papo com os amigos em dia. E o Juliano está dizendo boa tarde, Doni, teiudos de Tatuí, né? Que onde a gente tem talvez um dos mais importantes conservatórios musicais do mundo, né? Não só do Brasil. Muito obrigado, Juliano, aí pela sua presença. Neuza dizendo, ó, sistema capitalista nos empurra para a vida sozinhas, não é anacrônico. É o tempo do agora, para os que nasceram antes e tiveram outras experiências reais, vai estranhar, exatamente, é como eu falei, né? Não se trata de justamente você pertencer à geração millennial, Y, Z, X, seja lá qual for. A gente está vendo um traço que é comum a toda uma sociedade, né? Presentificada, como a Neuza está colocando aqui, ó. Quem nasceu já dentro dessa realidade virtual performática acha normal, né? Justamente. E a Sânia até está falando, bloquear ficou banal, uma grande tristeza.
É aquela coisa, quando você descarta muito rapidamente aquilo que não te interessa e bloqueia, né? Simplesmente bloqueia, ou seja, não existe a noção de que do outro lado há uma pessoa também. E a outra pessoa do outro lado também não tem essa noção em relação a você ou em relação aos outros em volta dela. Uma sociedade doente, uma sociedade que ainda vai ter que, né, comer muito feijão com arroz para chegar a algum lugar, e com o advento, né, da inteligência artificial, das redes sociais, enfim, vai ficar cada vez mais difícil a gente recuperar a humanidade dentro da gente, o contingente humano, aquela imperfeição que dá gosto da gente olhar e pensar, cacete, né? Eu sou só uma pessoa normal, eu sou só uma pessoa como qualquer outra, né? Por quê? Porque estamos sendo domados a acreditar que todos nós temos que ser especiais, diferentes, diferenciados, tá? Mas se você quiser ser um diferenciado de verdade, você tem que virar um teiudo e uma teiuda e tem que converter teiudos e teiudas também para a minha querida teia de ideias. Então eu já vou dizendo aqui para encerrar, né? Muito obrigado também à TV 247 pela retransmissão do meu trabalho lá, né? O Domingo é Freud retransmitido na TV 247 sempre na semana seguinte. Se você está aí na TV 247 vendo esse vídeo, venha para o meu canal Uma Teia de Ideias. Batemos 5.000, como eu disse, um pouquinho antes de entrarmos no ar, que pode ser absolutamente nada, mas cada um desses 5.000 que estão aqui, eu agradeço de montão, porque é assim que a gente vai urdindo a nossa teia, né? E domando os algoritmos aí para que ele vá, de alguma forma, recomendando a mais pessoas. Tá certo, gente? Então, muito obrigado a vocês que ficaram aqui, participaram desse bate-papo. Nos vemos na semana que vem. Grande beijo para vocês. Não esqueçam de compartilhar o meu trabalho. Até. Beijão!